A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Lucas 8,13. Meu Deus, meu Pai Celestial, diante da tua santidade infinita, com o coração transbordando de uma necessidade que mal posso expressar em palavras, eu me aproximo de ti. A tua palavra, Senhor, ecoa em minha alma hoje, trazendo à tona verdades que me confrontam e ao mesmo tempo me consolam. Esse versículo, estes não têm raiz, ressoa como um chamado urgente ao meu espírito, especialmente enquanto medito nas dificuldades que afligem meu amado filho. Ele é a semente que plantaste em meu ventre, um tesouro precioso que anseio ver florescer e frutificar para a tua glória. Mas, Senhor, confesso que, por vezes, a preocupação me assola e a fragilidade da fé se manifesta, tal qual a semente descrita por Spurgeon, que recebe a palavra com alegria superficial, mas não permite que ela penetre nas profundezas do ser, onde a verdadeira transformação acontece. A imagem da semente que esbarra em pedras, que não encontra solo fértil para fincar suas raízes. É um espelho doloroso de minhas próprias lutas e receios. Eu o recebo, Senhor, com a alegria de uma mãe que vê em seu filho um reflexo do teu amor, com a esperança de que ele cresça forte e reto em tua palavra. Mas, em meio às tempestades da vida, as influências que parecem minar sua força interior, eu me pergunto, será que a minha própria fé, a minha própria entrega, tem sido suficiente para nutrir a raiz espiritual dele? Será que a minha oração é apenas um clamor superficial, uma emoção passageira, ou ela se aprofunda, alimentando a terra do seu coração com a graça e a verdade que só tu podes oferecer? Spurgeon nos alerta para não nos contentarmos com uma piedade aparente, um crescimento que se manifesta apenas para o alto, mas que carece da profundidade e da solidez que vem de raízes firmemente plantadas em ti. E é exatamente essa profundidade que eu busco para meu filho, uma base sólida em Cristo que o sustente em todas as circunstâncias. Senhor, a realidade é que as pedras no caminho da vida parecem tantas. As dificuldades se apresentam com uma força que, por vezes, me faz temer que a semente do teu amor em meu filho não consiga se firmar. Vejo as influências do mundo, as tentações que o cercam, as dúvidas que podem surgir em seu coração jovem, e a minha alma clama por um livramento que vá além do superficial. Não desejo para ele uma fé efêmera, que seque ao primeiro sol forte da adversidade, nem uma religiosidade de fachada que o faça parecer piedoso sem ter a substância da tua presença transformadora. Desejo, acima de tudo, que ele seja arado por ti, que a tua palavra seja lançada sobre o solo fértil do seu coração, preparado pela tua graça, e que ele renda uma colheita abundante de amor, justiça e retidão. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador do teu espírito, uma evidência de que as raízes de sua fé estão profundamente fincadas em ti, o único que pode sustentar e nutrir a vida em sua plenitude. Que a minha intercessão seja o solo fértil, preparado com lágrimas e amor, onde a semente de sua palavra possa germinar e crescer, resistindo às intempéries e florescendo para a tua glória. Meu Senhor, eu me debruço sobre a fragilidade que vejo, não apenas em meu filho, mas em verdade dentro de mim mesma. A palavra nos alerta sobre a superficialidade, sobre a emoção que se esvai como a neblina da manhã, e essa constatação me força a uma introspecção profunda. Não basta apenas ouvir, Senhor, é preciso absorver. Não basta sentir um arrepio momentâneo. É preciso que a verdade se infiltre nas camadas mais profundas do nosso ser, como a água que nutre a terra antes que a semente germine. A parábola de Spurgeon me lembra que o crescimento verdadeiro se dá em duas direções: para cima
expressando a nossa fé e o nosso testemunho ao mundo, mas fundamentalmente para baixo, em direção às raízes que nos sustentam e nos nutrem na tua graça. É nesse solo interior que a verdadeira força se manifesta, a resistência que nos permite suportar as provações sem nos quebrarmos. E é exatamente essa profundidade que suplico para meu filho. Que ele não seja como a planta que, por não ter raízes profundas, seca rapidamente diante do calor ou da escassez de água. Que a sua fé não seja apenas uma resposta a momentos de inspiração ou a um ambiente propício, mas que seja uma convicção arraigada, um conhecimento íntimo de quem tu és e do amor incondicional que nos ofereces. Que ele aprenda, desde cedo, a cultivar essa vida interior, a buscar a tua presença não apenas nos momentos de alegria e celebração, mas, sobretudo, nos momentos de incerteza e dificuldade. Que a sua busca por ti seja incessante, um mergulho contínuo nas águas vivas da tua palavra e do teu espírito, para que, ao enfrentar as pedras e as adversidades que a vida inevitavelmente apresentará, ele possa se manter firme, ancorado na rocha que é Cristo Jesus. Diante de ti, Pai, declaro a minha fraqueza. Por vezes, a minha própria impaciência, a minha ansiedade diante dos desafios que meu filho enfrenta, podem obscurecer a clareza da minha intercessão. Perdoa-me por permitir que o medo se sobreponha à fé, por dar mais atenção às pedras aparentes do que à força transformadora da tua palavra que anseio plantar em seu coração. Ajuda-me a discernir entre a emoção passageira e o compromisso duradouro. Que a minha fé e a fé que desejo para ele não sejam uma edificação frágil sobre areia movediça, mas uma estrutura sólida, construída sobre o fundamento inabalável do teu amor e da tua verdade. Que cada experiência, cada desafio, seja na verdade uma oportunidade para que as raízes de sua fé se aprofundem ainda mais, fortalecendo-o para a jornada que tens reservado para ele. Que a sua vida seja um reflexo da tua graça, um testemunho da tua fidelidade, mesmo quando as aparências sugerirem o contrário. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, percebemos que os ecos das Escrituras e as reflexões profundas nos conduzem a um ponto de convergência. Não se trata de um mero acúmulo de ensinamentos, mas de uma tecelagem sutil de verdades que se entrelaçam, moldando nossa compreensão e fortalecendo nossa esperança. As imagens evocadas, as confissões humildes e os anseios por uma fé robusta começam a se fundir, pintando um quadro mais nítido do que significa verdadeiramente estar enraizado na rocha eterna. É como se, ao observar a paisagem após uma chuva torrencial, víssemos não apenas as gotas que caíram, mas a forma como elas se uniram para nutrir a terra, permitindo que a vida florescesse com vigor renovado. Nesse processo de aprofundamento, a distinção entre o efêmero e o perene se torna cada vez mais clara. O que antes podia parecer um obstáculo intransponível, agora se revela como um convite à perseverança, um chamado para que as fundações de nossa fé sejam testadas e, assim, fortalecidas. As preocupações maternas, os anseios pela segurança e pelo bem-estar dos entes queridos, quando apresentados diante do Criador, adquirem uma nova dimensão. Eles se transformam em catalisadores para uma entrega mais completa, um abandono confiante nas mãos daquele que tudo vê e tudo sabe. A força que buscamos não reside em nossa própria capacidade, mas na fonte inesgotável de poder que emana de sua presença. Ao refletirmos sobre este percurso até agora, somos impelidos a olhar para além das aparências, para as profundezas do coração onde a verdadeira transformação acontece. A jornada nos ensina que a resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com uma esperança que não se abala. A semente que germina em solo pedregoso, mas que é diligentemente cuidada e nutrida, eventualmente encontrará seu caminho para a luz,
transformando a aparente escassez em uma demonstração de força e vitalidade. É essa transformação, esse florescer, que desafia as circunstâncias, que nos inspira a buscar um compromisso mais profundo e duradouro com os princípios divinos. Nesse ponto de transição, somos convidados a contemplar o significado mais profundo da fé que professamos. Não se trata de um assentimento intelectual, mas de um entrelaçamento íntimo com a vontade divina, um alinhamento de nossos propósitos com os dele. As inquietações iniciais dão lugar a uma clareza crescente, uma certeza de que, mesmo nas incertezas, há um plano maior em andamento. As lições aprendidas e os anseios expressos convergem para um entendimento mais profundo da necessidade de uma conexão espiritual autêntica e inabalável. O caminho à frente se revela não como uma linha reta e desimpedida, mas como uma trilha que, embora possa apresentar seus desafios, é pavimentada com a promessa de que nunca estaremos sós. Que a profunda verdade contida nas palavras de Spurgeon e ecoada em nossa oração se torne o alicerce inabalável de nossas vidas e de nossas famílias. Não se trata apenas de uma reflexão passageira, um momento de emoção que se esvai com o tempo, mas de um chamado à ação, a prática daquilo que nosso coração reconhece como essencial. Se a semente não tem raízes, ela é vulnerável à menor brisa, ao menor calor excessivo. Ela seca antes mesmo de ter a chance de revelar o potencial que Deus depositou nela. E assim é a nossa fé. Assim é a fé que almejamos para nossos filhos. Se não for cultivada na profundidade, se não for nutrida pela constância da graça e pela fidelidade inabalável à rocha eterna. A beleza de uma flor não reside apenas em suas cores vibrantes e em seu perfume, mas na força que a sustenta, na capacidade de resistir e florescer, mesmo em solos que parecem improdutivos. É precisamente essa resistência, essa capacidade de florescer contra as adversidades que devemos buscar incansavelmente. A semente lançada sobre pedras, quando tratada com o cuidado e a atenção devidos, pode encontrar fendas, pode se agarrar às mínimas oportunidades para fincar suas raízes e buscar a vida. E é nesse processo que a intervenção divina se torna palpável. O solo do nosso coração e o coração daqueles que amamos precisam ser incessantemente preparados, arados pela verdade, irrigados pela oração e fertilizados pela presença constante do Espírito Santo. Não é um trabalho para um dia, nem para uma estação, mas um compromisso diário, uma dedicação contínua em permitir que a palavra de Deus não apenas seja ouvida, mas vivida, sentida e incorporada em cada aspecto de nossa existência. Quando nos debruçamos sobre a fragilidade, quando confessamos nossas limitações, não o fazemos para nos afogarmos na culpa, mas para abrirmos espaço para a ação poderosa de Deus. A confissão sincera é o primeiro passo para a cura, o reconhecimento da nossa necessidade que abre as comportamentais para o fluir da sua graça transformadora. É a humildade que nos permite reconhecer que sem Ele somos como plantas sem raiz, suscetíveis a secar ao primeiro sopro de dificuldade. Mas com Ele, com essa conexão profunda e vital, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer tempestade, de resistir a qualquer calor, pois a vida que flui dele é inesgotável. Que essa compreensão nos inspire a ir além do superficial, a buscar a profundidade em nossa fé, a cultivar raízes que nos conectem firmemente a Jesus, a fonte de toda a vida e sustento. A verdadeira prática começa agora, na decisão consciente de permitir que a palavra de Deus não apenas toque nossos ouvidos, mas que penetre em nosso ser, transformando-nos de dentro para fora, para a glória do seu nome.
Se você sentiu essa verdade tocar seu coração, se a necessidade de raízes profundas em Cristo ecoou em sua alma, não deixe esse momento passar em vão. Compartilhe esta mensagem de esperança com alguém que também precisa ouvir e inscreva-se em nosso canal para que mais corações sejam tocados. Deixe seu nome nos comentários e seja parte ativa de nossa corrente de orações. Acredite, Deus tem um plano e a sua participação ativa faz toda a diferença.